Olá, gente! Então, essa aula é a aula O que é um artista mago? Então, vou tentar explicar o que eu chamo de artista mago, por que eu chamo de mago, por que eu chamo de artista. E é um pouco, então, essa base, assim, né? Se vocês perceberem, o canal chama Artista Mago. E é uma invenção minha, assim, de chamar as coisas de artista mago. Outras pessoas vão preferir outros nomes. Mas para mim faz um sentido e como conseguir fechar um pouco essa base assim de entender os princípios da magia, os princípios da arte, como que essas coisas conversam. Então eu cheguei nesse conceito de artista mago para poder fazer essas junções que eu vejo, que eu entendo que existem no mundo, por mais que algumas pessoas não se entendam como magos ou como magas, as práticas funcionam dessa maneira. Então aqui eu vou tentar descrever um pouco como que eu cheguei nesse conceito e por que eu estou usando esse nome artista mago e não outro que eu podia estar usando e por que eu acho importante usar esse nome, por que eu acho importante pensar as coisas dessa maneira, né? Então a gente vive no mundo, num tempo, numa época de muita desconexão entre prática e espírito, né? Como a gente vive num certo monopólio do espírito, né? Um monopólio, as religiões têm um monopólio da espiritualidade. E nem sempre foi assim, né? Nem sempre você precisava se filiar a uma certa tradição ou se filiar a uma certa hierarquia institucional para praticar a sua espiritualidade, né? Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a prática direta da pessoa com a espiritualidade era uma coisa muito comum até nem tanto tempo atrás, ou até agora isso existe ainda, mas a gente percebe esse esforço institucional da igreja, não só da igreja católica, mas de outras igrejas e outras religiões, de instrumentalizar e de hierarquizar também com intenções políticas, também com intenções, enfim, comerciais até, que a gente pode falar assim, de dominar o pensamento, o espírito e assim conseguir organizar politicamente uma sociedade. Tudo bem, sem juízo de valor contra as instituições, mas existe esse contato direto. E é uma necessidade humana básica esse contato com o espírito. Se a gente pensa pelo ponto de vista do inconsciente, né? Então a gente tem o inconsciente, a gente tem essa sensação de pertencimento a um todo, essa sensação de pertencimento a alguma coisa maior. E essa sensação de pertencimento é o que a gente está chamando de espiritualidade, é o que a gente está chamando de, de contato com o divino, mas isso não precisa passar pelas religiões, não precisa passar pela palavra de Deus, não precisa passar por qualquer outra institucionalização disso. Então a gente tem uma sensação de que a gente pertence, porque o nosso inconsciente é formado dessa maneira. A gente nasce e a gente é programado para entender o mundo dessa maneira, né? Por mais sem entrar no juízo se precisa ter fé, não precisa ter fé, não. A gente tem uma programação de que é necessário esse vínculo para dar sentido à nossa vida. Se a gente pensa numa vida somente mecânica, somente comer para conseguir energia, para trabalhar, para gerar riqueza, né? Um entendimento da vida somente e puramente material é muito vazio e, enfim, e gera todas as disfunções, né? Então a gente precisa acreditar em alguma coisa, precisa acreditar nessa conexão de alguma maneira. Então as instituições vêm para acolher essa necessidade e para dar dar esse valor que é necessário para você viver em paz consigo mesmo, sem problemas mentais e tal. Enfim, simplificando, né? Claro, vocês estão entendendo que a gente está simplificando aqui para chegar num outro lugar, que não é sobre religião que eu quero falar, é sobre arte. Né? É sobre arte e sobre o que seria então esse artista mago, né? Até fiz uma listinha aqui para mim não me confundir muito, eu tenho sido muito prolixo ultimamente. Vou falar aqui o que é um artista mago, então. Eu dividi, eu tô aqui com a minha tese de doutorado, né, que chama Como Tornar-se um Artista Mago. Tá aqui, tá até. Como Tornar-se um Artista Mago, e que, então, é baseado nesse conceito de artista mago, né, claro.
E aqui a tese é toda permeada de conceitos, também sobre uma reflexão sobre minha própria produção, e permeada por esses exemplos de artistas magos. Dezenas de artistas magos que eu coloquei aqui. E eu coloquei a tese aqui também para compartilhar com vocês. A gente vai poder fazer umas coisinhas assim, ó. Pronto. Né? Tem artistas magos e artistas magos. Então tem vários tipos de artistas magos. Tipos, não sei se é tipos, mas abordagens. Né? Então tem artistas magos que estão ligados a alguma tradição. Vamos chamar esses artistas magos como que se inspiram na espiritualidade, ou alguma espiritualidade ou alguma tradição específica. Tradições mágicas ou tradições espirituais de qualquer tipo. Né? Um que eu gosto de começar com ele é o Duchamp. Né? O Duchamp ele não assume que ele faz magia e ele não é propriamente vinculado e formalmente vinculado a nenhum movimento, nem movimentos artísticos, né? Quanto mais movimentos espirituais. Né? Mas se a gente for pegar aqui o Grande Vidro, tem muitas referências à alquimia e ao hermetismo, né? Muitas referências, e não sou eu que estou dizendo isso, né? O próprio amigo dele, que agora não vou lembrar o nome, mas que é o artista que faz as reproduções autorizadas do Grande Vidro, né? Tem um original, que é esse aqui, que está lá na Filadélfia, que está rachado, enfim, porque ele entendeu que estava finalizado quando rachou o vidro, bateu uma batida, enfim. Então a gente tem esse aqui e tem outras versões que estão em outras coleções, que são as reproduções feitas por esse amigo dele, e esse amigo dele fala que ele vê as referências. Não é uma pessoa qualquer que está falando, é a pessoa que fez as réplicas. Diz que vê as referências, tem as referências à própria produção do Duchamp, se você olhar aqui, tem referência a obras dele, né, a máquina de chocolate, a espiral, aquele elemento que gira, enfim. Tem referência a outras obras do Duchamp e tem referências à biomecânica, enfim. Mas para você entender esses símbolos, sair dessa primeira camada e entender o que sentido faz uma obra que durou anos para ser, né, 8 anos, e ficou inacabada, né, foi terminada inacabada. Para você entender isso, vou voltar assim fica bom, né? Para você entender por que a pessoa se dedicou tantos anos a fazer essa obra e que sentido tem essa obra, você precisa passar por esses elementos da alquimia. Não tem como você esfriar. Então tem vários teóricos, eu não vou fazer aqui uma leitura do Grande Vidro, né, mas tem vários teóricos, várias figuras importantes que vão escrever sobre o Grande Vidro sem nunca chegar no total entendimento do que é e do que significa cada coisa. O Duchamp, inclusive, tem a Caixa Verde, né, que é uma publicação que ele faz com uma caixa que é cheia de anotações que ele fala que tem a ver com o Grande Vidro. Muitas têm, outras não. São anotações em papéis rasgados, em pequenas coisas, e em que ele dá dicas do que seriam esses elementos do Grande Vidro, mas não chega a uma conclusão. E mesmo esses grandes pensadores aí que se debruçaram sobre isso não chegam a uma conclusão. Né? Mas dá para entender do assunto que está sendo falado e de um certo ideal, de uma alegoria do mundo e um ideal de uma alegoria dessa transformação energética. Se a gente olhar embaixo, estão os solteiros, né? Os solteiros, e se a gente pensar numa divisão, tem uma divisão entre uma parte que é espiritual e uma parte que é material, então uma divisão de mundo comum aí, tanto no tarô, no hermetismo, enfim. E esse ciclo de transformação de uma energia que é física numa energia espiritual, numa energia que é sexual, numa contemplação divina, idealizada, enfim. Tem tudo isso aqui, não vou me estender muito sobre isso, mas então, o Duchamp tem muitas referências, as pessoas perguntavam para ele, mas e aí, como é que você usa a alquimia? Como que você usa o hermetismo no seu trabalho? E ele se desviava de várias maneiras. Num dado momento ele fala essa frase que eu até botei numa publicação aqui, que se eu usei a alquimia, é da única maneira, como que ele fala? Da única maneira digna de usar nos dias de hoje, que é sem o saber. Na verdade está em francês de uma maneira super ambígua, que você não sabe sem saber, sem eu saber, ou sem que saibam. Né? Você pode entender que usei a alquimia sem que ninguém soubesse. Essa seria uma das possíveis traduções ou interpretações dessa frase. Né? Então ele faz e ele esconde o que ele faz.
Então tem as referências são claras, também tem pinturas dele com algumas referências. Tem várias coisas que as pessoas notam, né? Inclusive tem essa peça aqui, que tal? Essas duas peças aqui que eu coloco, aqui assim. Essas duas peças, né? A gente tem essa obra dele com a Maya Deren, que é um vídeo sobre que é sobre bruxa, que fala de bruxa. Então você entende talvez as linhas dele, algumas das obras do Champ que são incorporadas nesse vídeo, que é inacabado também, como referências diretas à bruxaria, né? Bruxaria europeia. E tem isso aqui que é um pequeno, chama um segredo bruto, né? Ver se dá pra ver maior um pouquinho. Enfim, tem aqui, é um rolo de barbante com alguns objetos dentro e essas duas placas de metal. E em cima e embaixo dessas placas tem escrito alguma coisa totalmente incompreensível que você olhando nessas práticas de escrita secreta, né, dos grimórdios medievais, você vai achar maneiras similares. Então várias pessoas tentaram decifrar o que está escrito aí, é um segredo, né? E é talvez uma brincadeira dele com esses amigos aqui, Luiz e Walter Eisenberg. Estou lendo certo? Eisenberg, enfim. E aí chega-se numa certa tradução, mas é uma tradução também incompleta. Mesmo quando você consegue decifrar, você não entende o sentido, né? Então a gente está falando então de um método medieval, um método mágico medieval de decifração, de ocultação dos textos, né? Porque se a gente está falando de hermetismo, de ocultismo, a gente está falando de alguma coisa que foi perseguida por tantos séculos que gerou uma prática de ocultar, uma prática de colocar elementos falsos e de ocultar o conteúdo para que as pessoas não lessem, para as pessoas não entendessem. Então, se você pensar nessa tradição que o Duchamp está seguindo, ele está seguindo essa tradição de realmente não falar tudo, como o Eliphas Levi vai falar, ou vai escrever, né? Não escutei ele falar, li o livro, mas o Eliphas Levi tem um livro super importante e influente, por mais que seja controverso, algumas coisas estranhas no livro. Ele fala que o mago tem que saber falar e tem que saber ocultar. Então essa ideia de que é alguma coisa para ser ocultada, que não pode vir à luz, né? E eu acho que isso mais recentemente está essas coisas estão mudando, né? A gente está podendo falar abertamente as coisas, é por isso que eu estou falando dos artistas magos, que tanto tempo foram ocultados. Tanto tempo a gente teve que digamos, essa metáfora de entrar no armário, né? Os magos estão ali escondidos, porque se for entendido como alguma intenção mágica, alguma intenção espiritual que seja, no trabalho isso desvaloriza esse trabalho dentro de um sistema de arte, dentro de um entendimento burguês da arte, né? Então a gente vai ter centenas de artistas importantes que são muito ligados a alguma prática espiritual específica, mas que na hora de a gente falar na história da arte, isso é um detalhe biográfico, como o lugar que a pessoa nasceu, a religião que a pessoa tinha, e a cor preferida da pessoa e o que é o hobby da pessoa, né? São coisas assim irrelevantes na história da arte, né? Não são coisas que são colocadas. Mas esses artistas não faziam desse jeito. Os artistas, a prática espiritual, tanto do Duchamp quanto de outros artistas dessa geração dele, são fundamentais para o entendimento de si mesmos, o entendimento de por que fazer arte, né? Falando dessa mesma geração aqui, se a gente pensar, deixa eu botar aqui para aparecer, vamos ver. Por exemplo, o Mondrian, né? O Mondrian, aqui é uma pintura do próprio Mondrian, né? Que não é muito comum, né? Uma figura figurativa dele. E aqui embaixo tem escrito um textinho, né? Que falando um pouco, né, desse autorretrato, e ele está vinculado à teosofia, né, a essa sociedade teosófica, né, que ele foi, enfim, trilhou lá o caminho dentro da teosofia, das práticas de teosóficas, etc. A teosofia é fundada, né, pela Madame Blavatsky e é um ocultismo
enfim, muito específico, muito interessante. Acho que eu não vou falar aqui também agora, para a gente não se perder nisso. Mas entender que ele, quando ele fala neoplasticismo, ele tá falando diretamente dessa influência da teosofia e desse matemático aqui, que eu também não vou falar o nome dele, porque eu vou me enganar se eu falar o nome desse matemático, que é um matemático ligado a Madame Blavatsky, ligado à teosofia, e essa ideia de que pela forma a gente conseguiria alcançar Deus, né? Então a gente está falando de um artista mago, místico, de um artista que tinha essa pretensão de, com formas geométricas, alcançar alguma coisa divina e transmitir essa experiência divina através da pintura. Né? A gente não está falando aqui de casualmente a pessoa estar numa linha espiritual. Essa linha espiritual está influenciando, está determinando as escolhas que esse artista vai fazer. Né? Então, esse que eu chamo de artista mago, essa é uma primeira categoria que eu chamo de artista mago. São aqueles artistas que realmente estão vinculados a alguma prática espiritual e essa prática espiritual vai se mostrar e vai determinar, né, como que esse artista age no mundo e como as escolhas que ele faz e por que ele trabalha com arte vai estar determinado então por essa linha espiritual dele. Mais ou menos influência, mas enfim, o pensamento ali da vanguarda então estava muito ligado a questões espirituais. Isso não é falado, eu pelo menos eu sou doutor, né, em História da Arte e anos e anos eu vendo ali imagens do Mondrian, imagens dos Kandinsky, né? Vou botar aqui o Kandinsky pra gente. Cadê o Kandinsky? O Kandinsky tem esse livro, O Espiritual na Arte, né? Ele também era desse mesmo movimento e entendendo a abstração como uma maneira de chegar a Deus mesmo. Então a gente tem uma busca formal da vanguarda e busca de Deus, ou outro aqui, o Malevich. Maravilhoso. O que o Malevich está fazendo aqui com esses quadrados pretos, essas posições? Ele também está buscando alguma coisa que é além, né? Ele também é dessa mesma geração, desse mesmo movimento. Então esses três aqui, o Mondrian, o Malevich e o Kandinsky, os três têm uma busca parecida ali da geometria e dessas novas experiências formais como uma maneira de estar buscando Deus. Né? Então não é puramente a forma pela forma, ou como outros artistas do abstracionismo que estavam investigando a forma, eles estavam investigando a forma sim, mas a partir de uma fé e de uma busca espiritual. Então isso eu chamo desses artistas magos que estão ligados e estão sendo influenciados. E isso a gente podia desdobrar, né? Porque não necessariamente eles estavam ligados à teosofia, mas você pode estar ligado às religiões afro-brasileiras ou aos xamanismos amazônicos, ou você pode estar se inspirando e se embebendo disso, né? Então, ou fazer parte, né? Como os artistas indígenas fazem parte da tradição xamânica e levam isso, ou tradições católicas, enfim, qualquer espírito, porque os católicos não são somente uma instituição, é também um caminho espiritual. Né? Então, qualquer caminho espiritual pode influenciar, né? Isso a gente está falando de arte contemporânea, de arte moderna contemporânea, né? Porque, claro, se você pegar na história da arte, tem grande quantidade de tempo que a arte é uma ferramenta das religiões também, né? Então, só para situar que eu estou falando dos artistas magos hoje, o artista mago contemporâneo, né? O artista mago. E essas aproximações, então, não é a única maneira de entender, porque se a gente pode pensar também que tem artistas magos que, independente de ter uma fé ou de seguir uma fé, usam alguns elementos, usam algumas práticas e algumas ideias de correntes espirituais, né? Ou de correntes mágicas, se a gente preferir. Né? Daqui a pouco eu vou falar do que é mágico, o que é espiritual, aqui só pra gente não perder. Então, eu falei dos artistas que são, sim, de alguma corrente, ou são influenciados diretamente por uma corrente espiritual, de artistas que não são exatamente de uma corrente, mas que têm alguma prática, né? Independente de ter uma fé e tal, eles fazem coisas que vão ser entendidas, ou que podem ser entendidas, como eu entendo, mágicas, né? E aí disso a gente tem que entender o que é mágica e por que é mágica. E claro, vai ter aquele outro tipo de artista. O tipo de artista é feio, né, de falar. Posso falar assim, tipo de artista?
vão ter outros artistas que percebem que estão fazendo magia e que fazem magia conscientemente, e que criam uma espiritualidade criativa, né? E é esses artistas que criam uma espiritualidade criativa que se baseiam sim em tradições, mas de uma maneira menos como influência e mais como uma criação de uma nova tradição a partir da sua experiência da arte, né? E aí nesse caso eu falo de dois artistas que são importantes aí no meu pensamento, que são, aqui eu vou pular um pouco as páginas para achar os artistas. Cadê a carinha do pessoal? Perdi, cadê, gente? Vou falar aqui Bom, posso ir falando enquanto eu procuro a figura. Da Anna Halprin, né, que é uma performer americana, eu já fiz vídeo sobre a Anna Halprin. A Anna Halprin, ela é uma artista que vem da dança, que trabalha com performance, depois cria um sistema de terapia, né? Cria um sistema de cura através da dança, do movimentos expressivos, uma dança-terapia. E não vou achar a Anna Halprin aqui, cadê, gente? A Anna Halprin. Mas a Anna Halprin, então, ela cria uma espiritualidade criativa, ela cria ferramentas para criar rituais, ela cria sistemas de criação de ritual. Achei a Anna Halprin aqui. Aqui é a Anna Halprin. Aqui uma imagem de um ritual, né, da dança planetária, que é feita desde de 81, todos os anos tem esse ritual. Que é então, o que é? Você já sabe desse poder da arte e usa esse poder da arte, que é o mesmo poder da magia, conscientemente. Então, nesse caso aqui da dança planetária, era uma dança comunitária com uma certa coreografia simples de organização das pessoas e tambores e tal, com um objetivo de cura, com um objetivo, primeiramente, de curar um trauma ali social, que era um serial killer num parque ali, matando mulheres e tal, naquele parque, perto de onde a Anna Halprin se estabeleceu lá, onde tem um instituto até hoje, né, o Tamalpa Instituto, e a Anna Halprin fez 100 anos esse ano, maravilhosa, dançando e tudo mais. Então, ela entende o funcionamento do ritual, e entende a necessidade de uma intenção para um ritual, e ela faz um ritual, que é também uma experiência artística, que é também, e as ferramentas dela são tanto usadas como cura, quanto para produções coreográficas, produções de dança. Então, ela vai ser muito influente, porque ela tem essa escola, e ela forma toda uma geração, mais de uma geração, de artistas, né, da nova dança americana, da dança contemporânea americana, e influencia o mundo afora, né? Aqui tem outra imagem dela, de um trabalho que também pretendia curar a relação de violência que estava acontecendo entre negros e brancos num certo contexto ali, 69, né? Então ela fez um trabalho com bailarinos negros e bailarinos brancos para trabalhar essa questão racial, e isso então é uma tentativa de transformação social, né, através desses recursos, vamos dizer assim, recursos da arte, né, no caso dela da dança, mas da arte como um todo. Então a gente está vendo então artistas que foram, né, e que são magos e se sabem desse poder da arte e fazem arte com a intenção mágica, né, como também o Jodorowsky. Né, o Jodorowsky é uma pessoa que eu falo muito, eu, enfim, estudo o Jodorowsky, jogo o tarô do Jodorowsky, fiz a formação da psicomagia, enfim, é uma influência forte para mim. E o Jodorowsky ele propõe esse termo da psicomagia como uma maneira de integrar. Né? Ele entende que o que ele fazia de teatro experimental era similar ao que ele aprendeu com a xamã no México. Então tinha um efeito similar. Então poderia funcionar similarmente. Então ele começa a receitar psicomagias, ou seja, rituais mágicos, experimentais, contemporâneos, como você queira, a partir do conhecimento dele de psicologia e do conhecimento dele de magia. Então e do conhecimento dele de tarô. Né? O tarô é o grande eixo simbólico da psicomagia para o Jodorowsky, mas não necessariamente. Você pode usar outros artifícios ou sistemas simbólicos para fazer a sua psicomagia, né? Que no fim é uma simpatia contemporânea, uma simpatia de artista, como eu gosto de chamar, simpatia de artista, uma simpatia freestyle, ou algo assim.
Então, são artistas que se reconhecem como magos, reconhecem o poder mago do seu trabalho e atuam assim no mundo. Mas a grande maioria dos artistas que eu coloquei aqui como exemplo na minha tese, e que eu tenho pensado, não necessariamente são ligados ou têm uma influência tão direta de uma religião e tampouco entendem o processo criativo deles como um processo mágico, né? Mas usam procedimentos mágicos, usam procedimentos de magia. E o que são procedimentos de magia? Aí a gente tem que dar 5 passos atrás para entender do que a gente está falando, né? Primeiro, o que é magia, né? A gente tem magia, bruxaria, xamanismo, que são 3 palavras muito, muito curiosas. Feitiçaria também. Vou falar dessas palavras para entender do que a gente está falando, né? Quando eu falo de mago, a gente está falando de uma palavra que ali que vem do magos, né? Que vem ali do Império Romano, da área ali da Grécia, e de uma certa tradição da magia grega, que é uma primeira onda aí do que a gente pode chamar de magia, séculos 4, 5, 6, né? Então a gente está vendo que o cristianismo já é a religião do Império Romano, e os procedimentos pagãos e das religiões não católicas já são perseguidos, tanto ali no núcleozinho ali, Roma, Grécia, quanto nos outros lugares, né? Já são a catequese, não sei se chama assim já nessa época, mas a conversão dos povos bárbaros já acontece tanto no norte da África, quanto no mundo do Oriente Médio, quanto na Europa. Então a gente tem esse trabalho, e aí tem esse embate, né, dos povos com suas culturas, que depois a gente pode ver que são culturas xamânicas, no fim das contas, mas as culturas não católicas sendo convertidas ali ao catolicismo. Então a gente tem uma certa perseguição, né? Então, num dado momento é ruim você dizer que você está cultuando um deus pagão ou que você está fazendo uma prática não católica. Então, surge esse fenômeno de textos pseudográficos, ou seja, que são atribuídos a figuras que não são seus autores, né? Então, tem... Da mesma maneira que depois vai ter Hermes Trismegisto, lá na Grécia, na época dos magos, eles estavam falando de Zaratustra, o Zoroastro, enfim, que seria eles pegavam textos e atribuíam ao Zoroastro, só que o Zoroastro é de 2000 anos antes de Cristo, ou mais. Né? Não tem exatamente a data de Zoroastro, porque é uma figura real e, ao mesmo tempo, é uma figura que tem muita coisa falsa sobre ele, muita coisa inventada sobre ele. Mas, enfim, Zoroastro era o autor dos textos de magia grega. Então a pessoa escrevia, e aí são textos que são datados ali, que são encontrados, não tem nenhuma referência anterior, e são publicados ou difundidos, né? Não era publicado na época, mas eram difundidos como se fossem traduções de textos iranianos, persas e tal. Então a gente está falando de práticas pseudo-orientais ou pseudográficos, né? São textos que são falsos na sua origem, mas que estão falando das práticas reais que aconteciam, que no fundo é a cultura popular. Né? A cultura popular que vai ser incorporada à Igreja Católica. Né? Tem todas essas brigas quem sabe aí das brigas iconoclastas, né? De pode ter símbolo, não pode ter símbolo, pode ter imagem na igreja, não pode ter imagem. Então tem essas guerras iconoclastas que queriam destruir as imagens, porque qualquer imagem seria demoníaca, qualquer imagem seria pagã, mesmo uma imagem de Jesus. Então vamos destruir as imagens de Jesus porque Jesus não é uma imagem. Jesus só existe aquele, não pode fazer imagem de Deus, que tem no islamismo até hoje, né? Não pode ter imagem nem do profeta, muito menos de Deus. Então a gente vai ter que encontrar outra maneira de representar isso. Então a palavra ganha um outro poder. As coisas gráficas, né, no mundo islâmico, né, os arabescos gráficos, enfim, tem todo um trabalho, né, por conta dessa repressão da imagem, mas no mundo ocidental isso vai acabar sendo incorporado. Então hoje, quando a gente fala de uma imagem religiosa católica, a gente está percebendo que existem coisas pré-católicas no culto dessas imagens, no culto das estátuas, nas procissões, enfim, tem várias coisas que são pré-católicas que foram incorporadas ao cristianismo e coisas que a gente pode chamar de xamânicas. Daqui a pouco eu falo que é xamânico. Então quando a gente está falando de mago, a gente está falando disso, de alguma coisa que se escondeu em uma pele estrangeira, mas que no fundo é a cultura local ali, a cultura popular local. Né? Então o mago é isso. E aí então é um nome bem genérico quando a gente fala de mago para falar das práticas do norte da Europa ou para falar de práticas fora da Europa, a gente está falando também de
de uma prática estrangeira, de uma prática assim, né? Então, o mago Merlin, né? O mago, enfim. O próprio na Bíblia, né? Tem os três reis magos. Os três reis magos são pessoas que vêm do Oriente, sábios que vêm do Oriente. Então, os magos são esses sábios do Oriente que vêm. E em outros momentos da Bíblia se traduz essa mesma palavra magos, né? Se vai traduzir apenas como sábios. Então, a gente tem magos e sábios, né? Um certo respeito por essa sabedoria estrangeira, né? Já bruxa, quando a gente fala de bruxa, a gente está falando de alguma coisa também que foi generalizada, porque a bruxa... E aí eu acabei de falar alguma coisa no Stories lá e eu fui checar, né? Porque a bruxa, eu tinha lido se não me engano, é o próprio Mircea, né? É um teórico que o Mircea, que ele tem um livro, A História da Bruxaria, que eu só tenho em PDF, não tenho aqui. Mas a História da Bruxaria, ele fala que a bruxaria em si, o conceito de bruxaria é uma coisa católica, que foi inventado pela Igreja Católica para perseguir dissidentes, né? Para perseguir tanto seitas cristãs, ou não cristãs, ou propagãs, ou perseguir simplesmente líderes políticos, né? Então, e a Caça às Bruxas é uma coisa do Renascimento. Isso também tem o Caliban e a Bruxa, é um livro ótimo. Caliban e a Bruxa, que vai falar desse movimento no início do Renascimento, no início do capitalismo, no fim das contas, de repressão ao poder popular, ao poder das mulheres, às sabedorias populares como um todo. Então junta tudo ali como bruxa e queima, né? Aí eu fui procurar eu tinha falado que bruxa era uma coisa da Península Ibérica, que eu acho que o Mircea que fala isso, não achei onde era. Depois fui olhar que bruxa também tem outras interpretações. Bruxa na Itália poderia vir de bruciarsi, que é tipo queimar, né? Então bruxa já vem das pessoas que são queimadas. Não sei se isso é certo, vi isso no Wikipedia. Não sei se isso é certo. Tem outras interpretações na internet muito aleatórias, muito loucas, que bruxa como mulher sábia, isso não é, né? Mulher sábia seria maga, né? Bruxa certamente não tem essa etimologia, mas acha-se na internet. Enfim, no latim, enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, tem essa conotação muito pejorativa da bruxa, como também dos magos, em vários contextos, né? Porque por mais que você se revista ali, você se assuma como mago, você vai sofrer esse preconceito. Esse preconceito é difundido, né, pelo catolicismo e não só, depois pela burguesia, então como uma coisa antirreligiosa. Mas a gente entender que existe esse preconceito, e se hoje a gente ressignifica a bruxa como uma coisa do contato com a natureza, das religiões de integração com a natureza, é uma ressignificação. E as palavras são livres, a gente pode usar da maneira como a gente quiser, a gente pode sim revalorizar e ressignificar a palavra bruxa, tudo bem, por mais que eu prefira a palavra mago, por isso eu uso artista mago. E outra palavra que é muito importante aí pra gente entender isso é xamã. Xamã, sim, é uma palavra inventada. Tem o xamã, que é uma palavra siberiana, né? Então a gente está falando de um certo feiticeiro. Vamos falar de feiticeiro. Feiticeiro o que é? Feiticeiro que faz feitiço. O que é feitiço? Feitiço é o que é feito. Então, feiticeiro é a palavra mais genérica, maravilhosa. Então, feiticeiro é aquele que faz, ou aquela que faz. Então, a gente tem a feiticeira, aquela que faz. Faz o quê? Aí depende. Isso é uma palavra que eu acho sincera, né? Vamos fazer feitiçaria? O quê? Feitiçaria é o quê? É uma coisa que é feita. Etimologicamente, né? E tem a ver também com witch, né? Do inglês. Witch também é a que faz o feitiço. No fim das contas, é a praticante do feitiço, né, da feitiçaria. Enfim, no fim das contas, as palavras não significam nada em si, né? Como o xamã, né? Então, o xamã o que é? É um feiticeiro, um bruxo, um mago, se você quiser, da cultura siberiana. De uma certa cultura siberiana antiga, que nos anos 50, esse mesmo aqui, Mircea Eliade, que é um estudioso da religião, das religiões comparadas e tal, ele vai escrever um livro que é Xamanismo, a Arte do Êxtase, e aí ele vai conceituar que todas as tradições antigas, ancestrais ou primitivas, como ele fala em alguns momentos, ele é um cara dos anos 50, né? Então ele às vezes usa esse primitivo, que também é um pouco pejorativo, mas enfim, que todas essas culturas antigas teriam práticas semelhantes às práticas que ele estudou na Sibéria, do xamã siberiano. Então seria uma cultura religiosa, uma cultura espiritual baseada em uma figura que, se tivesse estudado aqui a cultura dos pajés, seria o pajeísmo, mas ele estudou lá dos xamãs
siberianos, então ele falou de xamanismo, mas é uma cultura que tem uma figura que acumula várias capacidades de intermediação entre o mundo espiritual e o mundo real, e ele chamou essa figura, então, de xamã, e ele supôs que isso pudesse acontecer ao redor do mundo. Né? E aí, se a gente vai ver as definições de xamã, a gente vai ver que se enquadra tanto o que se falou ali da bruxa, do mago, quanto as tradições todas indígenas da América, quanto das tradições africanas, quanto as tradições da Oceania, enfim, do orientais, todas elas, de certa maneira, podiam ser classificadas dessa maneira, porque é o quê? É esse contato direto com a natureza e com o espiritual, né? E essa figura do xamã como um facilitador disso, que às vezes cura, às vezes faz cerimônias políticas, religiosas, então ele acumula essas funções, e em cada cultura é um pouco diferente. Sim, por isso não é aceito a princípio esse termo assim com muita facilidade, mas hoje a gente já tem a autodeterminação de xamã, né? Se você for ver várias culturas brasileiras ou norte-americanas que se autodeclaram xamãs, não sou xamã da cultura tal. E são muito diferentes, né? Um xamã Kaxinawá é muito diferente de um xamã Chavante, que é diferente de um xamã Sioux, né? Então são culturas totalmente diferentes, né? Como é diferente do xamã da Sibéria, né? Mas essas mesmas conexões ali, que tem a ver com os rituais, tem a ver com os sonhos, tem a ver com o uso das imagens, tem a ver com uma atuação nesse mundo e uma ideia de mundo em que as coisas têm seus espíritos, né? Então uma ideia de mundo onde as coisas estão ali incorporadas, espírito e matéria estão incorporadas, e a gente vai fazer esse trânsito aí através da figura do xamã e através das práticas de rituais ou as práticas de imagem, oraculares, enfim, várias práticas que a gente pode reconhecer, então, como estando presente nas culturas de todo o mundo. Mas e aí? Está presente nas culturas tradicionais, mas que práticas são essas e como que elas funcionam? E aí, quando você vai ver que práticas são essas e como que elas funcionam, você vai ver que vários artistas usam essas práticas mesmo sem entender, ou às vezes entendendo, né? Às vezes sabendo, né? E aí que práticas são essas, né? Que princípios são esses, né? Eu listei alguns de alguns artistas e tento entender alguns artistas, mas a primeira coisa, até uma frase do Duchamp também, né? Que o artista é como se fosse um médium, né? Recebendo aí informações do mundo e que ele não tem controle sobre o que ele diz, que o público depois vai ler outras coisas que ele não sabia que estavam presentes na obra dele. Então tem essa defasagem entre o artista acha que está fazendo o que ele realmente está fazendo, ele canaliza aí essa sabedoria de algum lugar e faz coisas que ele não sabe, enfim, de onde vem isso, o Duchamp não explica, o Duchamp não é de explicar muita coisa, mas essa ideia do artista como um canal, artista como um médium, né? Médium é literalmente um meio, né? Um meio de conexão entre o quê? Entre o imaterial e o material, entre o espiritual e o terrestre, né? Então isso a gente vai ver em vários artistas falando dessa maneira e se lidando com essa maneira e no fim das contas buscando um estado alterado de consciência para realizar suas obras, entrando num certo êxtase, né? Que é a definição do Mircea sobre o que é o xamã, né? A primeira coisa que ele fala é esse êxtase, então essa busca, nem que seja a busca do sublime, né? Se você pensar no abstracionismo, expressionismo abstrato, essa busca do sublime, essa busca já é uma busca espiritual, por mais que seja uma busca espiritual não religiosa, né? Ou mesmo não espiritual, mas enfim. Você vai ver que em muitos lugares a gente vai encontrar esses vínculos assim com esses artistas que buscam um certo estado de consciência para fazer. Na performance você vai ver vários, e eu gosto de citar um aqui, que é quem? Será que eu vou achar aqui rápido? O Chris Burden. Quem conhece Chris Burden? Né? O Chris Burden é um artista de performance que não é a princípio... Achei. Que não é a princípio um cara super espiritualizado e não, se você olhar a vida dele depois, principalmente dessa época, né? Mas ele está colocando o corpo dele numa situação, né? Quando ele atravessa a rua de olhos vendados, ou como eles colocam tem o tiro, né? Quando ele
recebe um tiro como uma performance no braço, né? São performances notórias do Chris Burden, ou essa quando ele se coloca aí rastejando em cima de caco de vidro, né? A gente está falando de práticas corporais que vão remeter a um estado xamânico aí deles, como os xamãs que se penduram ou que fazem práticas de exaustão ou que levam a um estado alterado de consciência simplesmente por ações físicas, né? Então a gente está pensando como os tiros, por exemplo, dá um grande medo, então gera uma grande transformação psicoemocional ali, né? Ou essa da dor gerar uma situação também, tanto para quem faz quanto para quem vê, né? O pavor dali uma maneira de você alcançar um estado de consciência alterado é através da emoção também, né? Então eu botei o Chris Burden aqui porque eu acho que é um exemplo assim, ele está usando aquelas ferramentas, mas ele não está nem preocupado com a espiritualidade, ele está preocupado com outras coisas, quando você vê o que ele fala e o que ele está pensando. Mas esse funcionamento acontece, né? Ele está saindo do estado de consciência cotidiano para um outro estado para fazer as obras dele, né? Um outro estado de choque ali para criar, e eu acho que isso de certa forma, um artista mago. Um artista mago não consciente, né? Diferente ali do Jodorowsky, do Nahalpri, que estão conscientes do que estão fazendo, ele não estava consciente de como que ele estava usando aquilo ali, dessa carga, pelo menos não consciente dessa parte espiritual do que ele estava fazendo, né? Outras coisas que são interessantes são os próprios rituais também, vários artistas de performance, mas outros também vão trabalhar com rituais, com maneiras de organizar o mundo e organizar os símbolos na vida para realização de alguma coisa. Quando eu falo de ritual, tem a parte material do ritual, de fazer alguma coisa, e tem uma parte que é a intenção. Então você tem uma intenção simbólica, né? E aí eu pego aqui o Joseph Beuys. Joseph Beuys é um artista também que vai ser várias vezes chamado de xamã. Ele não aceita propriamente essa ideia de que ele é um xamã, mas ele entende, assim, ele tem uma entrevista de falar, pode ser, tem a ver, mas não sei, né? Mas ele, se você pensar lê ele como um xamã, né? Como um artista que eu podia ter separado só as figurinhas, né? Para não ter que ficar procurando no meio da tese. Mas eu não preparei as figurinhas. Então, cadê? Aqui, um Joseph Beuys aqui. Pra gente ficar com uma figurinha dele. Né? Essa dos 7.000 carvalhos, não é isso? 7.000 carvalhos. Nos 7.000 carvalhos ele tem mudas de carvalhos que são plantados do lado de pedras. Isso demorou anos para ser realizado, esse trabalho terminar de ser realizado, porque eram 7.000 carvalhos, né? Começou numa documenta de Cássio e continuou por alguns anos até ele conseguir plantar esses 7.000 carvalhos, que hoje aqui embaixo como que eles estão, né? Já grandes. Essa obra é de 82, isso é uma obra... 82, será que é isso mesmo? Deve ser. Enfim, mas se a gente pensar, ele tava... um trabalho ativista, é um trabalho que está falando de plantar árvores, né? Que está se perguntando sobre isso e pensando sobre isso. Mas, e por que estou chamando isso de artista mago, né? Então, se você pensar a imagem poética disso, né? E pensando na poesia como uma intenção poética de transformação do mundo, né? Então ele está botando uma pedra ali. A pedra não vai crescer, né? A pedra era enorme, né? Grande, e a mudinha do lado ao longo do tempo está crescendo, então é como esse poder da natureza de regeneração e prático mesmo, porque plantar 7.000 árvores é um gesto simbólico, mas é também um gesto prático, né? Então não necessariamente você precisa ser só simbólico para ser mágico, né? Mas é um ato que eu considero um ato mágico por esse poder da imagem poética. A gente pode chamar de um ato poético. Um ato poético é um ato mágico, né? Então você tem uma intenção poética e você cria uma imagem. E aí a gente usa o termo da psicomagia lá do Jodorowsky. O seu inconsciente não sabe a diferença entre o que é real e o que é poético. Então se você dá alimento poético para ele,
ele vai assimilar isso como uma realidade e vai trabalhar isso como uma realidade. Então, é uma maneira de lidar com a vida, como direi, é uma maneira de mudar o seu inconsciente. Você alimentar ele com imagens simbólicas, você pode estar reprogramando o seu inconsciente. E isso é uma ação mágica, né? Então, a poesia já é magia, como a imagem já é magia, né? E aí, outra coisa é esse uso da imagem. Eu estava falando do uso da imagem religioso. Esse uso da imagem religioso, tanto nas tradições orientais quanto nas tradições europeias, né? Tem essa ideia de que a imagem é um pouco mais do que ela é. Ela não é só uma materialidade. Ela tem alguma coisa a mais. Ela tem uma conexão com o que ela está representando, ou com uma emoção que está sendo representada ali, ou com alguma coisa a mais. Então, esse intermediário, como o xamã é um intermediário, um médium, a imagem também pode ser um intermediário entre alguma coisa espiritual ou imaterial, se a gente quiser, e alguma coisa concreta. Né? Então, a imagem é ao mesmo tempo imaterial e material, porque ela tem uma materialidade, seja uma escultura, uma pintura, mas ao mesmo tempo ela é alguma coisa que não está ali. Ela é um retrato de alguém que não está ali, ela é um retrato de uma deidade que nem tem corpo material. Então, a imagem é esse lugar, e por esse lugar ambíguo que a imagem tem, e que alguns artistas se dão conta disso e criam imagens a partir disso. Outros não se dão conta, mas mesmo assim criam imagens que têm esse poder de transformação do inconsciente, né? Pensando que a gente está imerso no mundo inconsciente, ou a gente toma decisões inconscientes, a gente age inconscientemente, majoritariamente do tempo a gente está agindo inconscientemente. E, e aí, quando a gente alimenta o mundo com imagens, a gente está colocando, então, poesias para emanar. Emanar é um termo que os tibetanos usam para pensar que as orações, as palavras emanam. Isso também tem no misticismo hebraico. As palavras emanam. Então, os livros emanam, né? Tem aqui livros emanando. O que eles emanam? As intenções dos autores, né? As palavras que estão ali. E as imagens também emanam. Então, aqui atrás tem uma pintura, ela emana. Ela não é uma pintura religiosa, ela é uma pintura. Mas ela emana aqueles símbolos, ela emana aquelas cores, aquelas vibrações. E essa emanação é recebida pelo espectador e essa recepção é também transformadora, né? Então também é mágica, né? Então os procedimentos que eu falei, né? O uso então desse estado alterado de consciência, que inclui sonho, né? Claro, o sonho é um estado alterado de consciência. O uso de rituais, o uso de intenções poéticas simbólicas e o uso de imagens poético-simbólicas. Eu acho que intenções tanto em texto quanto em ação, quanto em imagem, né? Tem esse efeitos parecidos, né? Então, esses procedimentos são análogos ao que faz um xamã quando cura uma pessoa ou quando faz um ritual, uma cerimônia para iniciar alguém ou para então todos esses procedimentos que são correntes na arte contemporânea também, eles são ferramentas que são usadas em tradições espirituais com esses fins mágicos, né? Então, por isso eu faço essa analogia entre isso, e não sou só eu, né? Então, o Jodorowsky faz de uma maneira, a Anna Halpern faz de outra, mas entender que tem esse poder. Imagem tem poder, palavra tem poder, ritual tem poder, o nosso corpo tem poder mágico em si. Lembra que eu estou falando de mágico nesse sentido amplo, né? De transformação e de conexão espiritual. Certo? Então essa foi a aula de hoje. Eu vou continuar falando sobre arte e magia nas próximas semanas. E vou mandar um PDF. Cada semana eu vou mandar um PDF, não sei exatamente qual que eu vou mandar na próxima sexta, no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, se inscreve no grupo do Telegram. Eu vou estar mandando um PDF de um livro. A minha tese, essa dos Artistas Magos, também está lá no Telegram. Então, se você entrar no grupo Artista Mago do Telegram, você pode ler, então, sobre esses vários artistas que eu falei, muitos outros. Vários que eu não falei, eu vou falar nos próximos momentos. Mas, então, essa foi uma aula bem geral, assim, que eu pretendi justificar o uso dessa palavra, desse conceito, dessa locução artista mago. Espero que vocês tenham entrado no clima e me perguntem, me respondam
comentem o que vocês acharam e eu vou estar trocando então sobre isso. E cada semana eu vou colocar um artista mago em evidência no meu perfil lá do Instagram, falar um pouco sobre um artista mago e receber também feedbacks e a gente vai entendendo o que pode ser um artista mago. Além de tudo isso, podem ser outras coisas também. Tá bem? Obrigado a todos, a todas e até breve.